Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo novas informações diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos, com o Eduardo Bolsonaro rasgando o verbo e falando tudo sobre o governo Trump e tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Eduardo, bom, boa tarde, prazer ter você aqui de novo com a gente. Eu queria pegar essa parte das tarifas, principalmente a tarifa comercial, né, ali os 50% dos produtos brasileiros. Aí eu comentei isso quando o Paulo esteve aqui. Acho que a percepção da população, claro, completamente manipulada pela mídia, foi de que o responsável por essa tarifa seria você. Você mesmo colocou aqui, falando da relação do Brasil com a China, as pessoas tratam o Trump como se ele fosse um completo idiota, que duas pessoas sentassem ali, falassem meia dúzia de coisas e que ele tivesse mal informado e por isso colocou tarifa, né? O próprio Lula repetiu isso. Acho que o pessoal do lado de lá está mal informado porque a gente tem superávit. É óbvio que a gente não pode falar que todo o aparato, né, dos Estados Unidos, todas as instituições da maior democracia do mundo não sabe o que está fazendo. Mas o que eu queria entender é o seguinte, assim, o quanto, quando vocês conversaram em relação, porque a gente estava esperando primeiro a Magnitsky, né, e depois veio as tarifas antes da Magnitsky, o quanto já havia um desconforto do governo dos Estados Unidos, principalmente a esse alinhamento com a China, um alinhamento direto com o que há de pior no mundo ali, e por que foi priorizado essas tarifas comerciais, né, que na própria carta do Trump o Brasil não teve tarifa comercial, mas sim uma tarifa política por conta da perseguição do Bolsonaro, mas entender por que então veio primeiro esses 50% e não a Magnitsky, o que está faltando para o resto dos ministros serem sancionados. Muito bom, Carol. Primeiro, desde o início, o plano original meu e do Paulo Figueiredo era a aplicação das sanções exclusivamente contra o Alexandre de Moraes, dando a oportunidade das outras autoridades brasileiras de olhar aquilo dali acontecer e não se enveredarem pelo mesmo caminho ditatorial do Alexandre de Moraes. Mas o presidente Trump, eu confio nele, né? Eu acho que ele é o maior líder político mundial, não só atualmente, mas na minha opinião, que a minha geração já viu, uma pessoa que tem muita coragem, e ele é businessman, ele vem do mercado financeiro, do mercado de negócios, né? Então ele preferiu usar uma arma que na cabeça dele é uma arma mais forte, e eu confio nele, né, na estratégia dele. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu atrair a atenção dele, que, poxa, o mundo inteiro bate na porta aqui da Casa Branca pedindo para ele uma atenção dos Estados Unidos para pressionar e corrigir algumas coisas que andam fora da linha em seus próprios países. Então, logo após a Guerra dos 12 Dias, lá entre Israel e o Irã, ele voltou às suas atenções com o Brasil. Fiquei realmente muito satisfeito com isso, que isso não é pouca coisa, tá, Carol? Isso é dificílimo, isso é complicadíssimo. Mas ele veio com as tarifas. Tudo bem. E depois ele veio com a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. A grande questão é que é o seguinte, a Lei Magnitsky é um procedimento burocrático. Você tem que fazer diversas documentações, diversos relatórios, etc. Isso aí tem que rodar dentro da Secretaria de Tesouro, né, do secretário lá do Scott Bessent, que ele manda para baixo da OFAC, né, o escritório de ativos internacionais, de controle de ativos internacionais, que fica debaixo ali da Secretaria do Tesouro. Então não é algo tão rápido. Eu, inclusive, tenho citado como exemplo o caso do procurador do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan. Demorou 1 mês e meio após o anúncio das sanções contra ele, porque o Trump anunciou essas sanções devido a ele estar pedindo a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Demorou 1 mês e meio para serem efetivadas essas sanções contra o Karim Khan e a equipe de investigadores deles. Então, o que a gente pode dizer, a gente não fala pelo governo americano por óbvio, mas é que outras pessoas estão no radar. O Moraes, ele já está na lista do OFAC. E você percebe que ele não tem como, né, ele não tem resposta para isso na entrevista dele para Reuters, quando ele fala que espera que os meios diplomáticos venham a reverter a situação dele e que ele prefere, neste momento, esperar. Não é porque ele encontrou, né, o anjo Gabriel e resolveu esperar nesse momento, é porque ele não tem mais o que fazer. Então, se ele continuar, e a gente espera que ele continue, né, porque para mim, ele é um psicopata, né, ele sempre está dobrando a aposta. Se ele continuar por esse caminho, vai ser ele, será muito provavelmente a esposa dele também, que é o braço financeiro do Alexandre de Moraes. Não faz sentido você aplicar uma sanção financeira numa pessoa
sendo que ele bebe da fonte financeira de outra. Então a esposa dele, eu acho que não vai demorar muito tempo para ser sancionada, é o que eu acho, tá? Mais uma vez, não falo pelas autoridades americanas. E isso daí pode se estender por outros ministros, porque na própria lei Magnitsky diz lá que quem dá suporte, apoio ao sancionado, e eu não sei como é que os americanos vão perceber caso uma eventual condenação de Jair Bolsonaro pela primeira turma ocorra agora, essa semana, se isso daí vai ser considerado apoio ou não. Eu só acho que, conhecendo um pouquinho de Donald Trump e sabendo que ele enxerga no Bolsonaro aquilo que ocorreria com ele, Trump, caso não tivesse sido eleito em novembro, eu acho que ele, né, tende a tomar posições cada vez mais fortes. E eu acho que ele tem muito mais instrumentos na mesa do que o Alexandre de Moraes. Bem como, para finalizar, eles, aqui nos Estados Unidos, já sabem, até porque saiu na imprensa, matérias dizendo que o Alexandre de Moraes espera o final do governo Trump para talvez, né, no futuro, com talvez um futuro governo democrata, irem a perseguir o governo Trump e os demais secretários. Lembrando que o Moraes estará no STF até 2043, caso não seja empichado ou renuncie antes. Pelo visto, o horizonte de trabalho do Moraes é longo, né? Ele não considera impeachment, não considera nada, né? Está pensando já num próximo governo democrata que pode acontecer só daqui a uma década. Júlia, sua pergunta. Deputado, muito boa tarde. Receba o nosso abraço aqui diretamente de Brasília, nessa semana super complicada, né, para você, especialmente para o seu pai, que é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. Neste momento, a gente vê aqui, em diversos ambientes de discussão, uma certa dúvida. Se há a possibilidade de os ministros virem a mudar o seu voto por temerem serem também alvos da Magnitsky, então, assim, algumas pessoas até comentam, a cada voto sim, mais uma Magnitsky, voto sim, mais uma Magnitsky. Mas, por outro lado também, e aí a gente tem fonte que diz isso, que não há possibilidade de outro ministro ser sancionado no âmbito da Magnitsky, porque é muito complexo todo o processo ao ponto de chegar e uma pessoa vir a ser sancionada dentro dessa lei. Qual que é a sua opinião, deputado? O senhor acha que ainda há uma possibilidade de mudança de votos por causa do receio da Magnitsky ou não? O senhor acha que já está dado e a Magnitsky mesmo só para o ministro Alexandre de Moraes e possivelmente para sua esposa? Eu acho que na mesma medida que o Brasil vai se aproximando da Venezuela, do Irã, de Cuba e até mesmo copiando, né, alguns dos expedientes adotados por essas ditaduras, mas o Brasil vai ficando igual a esses países. Na Venezuela já tem algumas centenas de pessoas que são sancionadas. O caso mais notório é do ministro do Supremo Tribunal Federal da Venezuela, né, o Michael Moreno, mas existem mais de uma centena de pessoas sancionadas lá. Então, se o Brasil decidir pelo caminho de, entre aspas, regulamentação de redes sociais, né, colocar inelegível todo mundo ali da linha do Jair Bolsonaro, que apresentem uma plataforma ou um discurso mais antissistema. Cada vez mais que o Brasil vai fazendo eleições sem qualquer tipo de auditoria, se for por esse caminho, mais e mais pessoas vão ser sancionadas. O Alexandre de Moraes ele foi um divisor de águas, porque ele foi o primeiro. Então ele quebrou o paradigma. Depois disso, fica muito mais fácil você sancionar outras pessoas. Mas entenda, o objetivo não é uma vingança. Por mais que ela possa ser, né, justa, não é isso que a gente busca aqui. A gente busca resolver o problema. Por isso que às vezes a gente até foi criticado, porque alguns dos nossos apoiadores queriam que fosse sancionado todo mundo. Eu falei, calma gente, não é assim. Você não pode cometer o mesmo erro que o Alexandre de Moraes está cometendo com a gente. O Sun Tzu já tratava disso. Quando você deixa o seu inimigo sem escapatória, cada soldado deles se transforma em 10 soldados. Né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa e dar uma saída honrosa. Acho que o Alexandre de Moraes, ele cada vez mais vai ver o cerco se apertando contra ele, né? Ele agora foi sancionado. Vocês imaginem se no futuro for encontrado algum crime e o Moraes sendo condenado pelos Estados Unidos e indo uma difusão vermelha para a Interpol. O Moraes vai ter o mesmo destino do Michael Moreno. Michael Moreno é um juiz corrupto que atendia todas as ordens do Hugo Chávez, prendia todos os opositores políticos do Hugo Chávez e hoje em dia não pode sair da Venezuela. E agora a Venezuela está cheia de porta-aviões aí, né, destroyers na porta deles, né, até a caça F-35. Então, é difícil às vezes a gente imaginar, poxa, mas será que vai chegar nesse futuro?
Converse com o venezuelano. Pergunte para ele se há 15 anos atrás, se ele imaginaria que a Venezuela hoje estaria vivendo isso que está vivendo. Ele, obviamente, vai te dizer que não. E se eu perguntar para a audiência, vocês aí que estão assistindo, deixa até nos comentários para melhorar, né, o algoritmo e entregar mais gente aqui a nossa transmissão ao vivo. Você que está nos assistindo, há 5 anos atrás, se eu falasse para você que a gente teria deputado federal preso por fazer um vídeo, que foi indultado e o indulto foi cancelado, com o presidente Bolsonaro para tomar 40 anos de cadeia até, eu exilado, né, jornalista que não pode retornar para o Brasil, etc e tal, você acreditaria? É claro que você não acreditaria. Então a gente está vendo a história acontecer e a deterioração das instituições brasileiras. Então a gente está nesse momento de reboliço. E quando você entra numa guerra, você não sabe se você vai vencer ou se vai perder. Mas eu estou disposto, né, a estar ali indo às últimas consequências. Como vocês viram lá nas mensagens vazadas pela Polícia Federal do celular do meu pai, em mais um Phishing Expedition, vocês viram ali eu falando, olha, eu não quero que os meus filhos falem inglês, né, como língua nativa, original. É claro, se for segunda língua, beleza, tudo bem. Mas eu quero voltar para o Brasil, poxa. É pegar uma praia, é tomar uma caipirinha, é ir na igreja dos meus amigos, é jogar futebol com a galera. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos, espero, né, poder voltar quando a gente desejar, mas antes a gente tem que resolver um dever de casa ali que se chama anistia. Mas, deputado, só para então a gente entender aqui, o senhor acredita que novas aplicações da Lei Magnitsky podem vir à medida que esses processos de antidemocracia sejam aprimorados aqui no Brasil, mas ainda no âmbito do julgamento do presidente Bolsonaro, que está dentro do núcleo 1, o senhor acha que ainda há uma margem para a mudança de voto? Porque hoje 99% de qualquer brasileiros e analistas já consideram aí uma condenação e que não tem nada a ver com ser justo, né? Mas o senhor ainda acha que há uma possibilidade, então, de dentro do Supremo haver mudança de votos para evitar Magnitsky? Eu não sou muito esperançoso com relação à mudança de votos, não. Mas para a extensão das sanções, seja através de Lei Magnitsky ou outras sanções, eu acredito que sim. Eu diria até que é provável. Mas, mais uma vez, eu não falo pelo governo americano, né? E, enfim, isso aí depende exclusivamente deles, da interpretação que eles vão ter. Mas no que depender de mim, por que você não vai sancionar as pessoas que dão respaldo ao violador de direitos humanos? O cara que botou no mesmo processo, né, botou o Clezão na cadeia e assassinou ele. Eu vi outro dia lá, tem um preso do 8 de janeiro que está com lepra, começou a ter os dedos amputados. Né? Ou o Daniel Silveira, que fez uma cirurgia no joelho, deu lá uma hemorragia interna ou não sei o que, e ficou naquela dúvida, leva ou não leva para um outro hospital, para outros exames, etc. E tudo tem que passar pelo Moraes e o Moraes trava tudo. Então, para quem compactua com isso, eu vejo que os americanos sim irão, né? A tendência maior é que eles venham a sancionar essas pessoas. Pega o caso do Rodrigo Pacheco, que perdeu o visto. Por que o Rodrigo Pacheco perdeu o seu visto americano? E agora está falando tal qual um psolista aí nos discursos, né? Finalmente caiu a máscara. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele foi enxergado como uma engrenagem do sistema. Ele era o escudo do Alexandre de Moraes dentro do Senado Federal, barrando todos os processos de impeachment. Com aquele discurso dele enfadonho, né? Democracia, instituição, que não sei o que, papapá. Né? Aí ele era aplaudido pelo establishment de Brasília, mas aqui nos Estados Unidos foi visto, calma aí, esse cara aí é o cara que está protegendo. Opa, então vamos tirar o visto dele também. Então isso daí eu acho que é um recado claro. Às vezes os brasileiros têm uma dificuldade, as autoridades brasileiras têm uma dificuldade de entender as coisas, mas é um recado claro para aqueles que se aventurarem a serrar fileiras com Moraes e estarão, né, vão caminhar nesse mesmo caminho aí das sanções. Aproveitando que você está mencionando isso, o Lewandowski também teve o visto suspenso, cancelado. Por que razão? Mais uma vez, eu não falo pelo governo americano, mas o que eu consigo enxergar é nessa razão dele estar compactuando nesse troca-troca junto com o Flávio Dino. O Flávio Dino era MJ, foi para o STF, Lewandowski estava no STF, foi para o MJ. Então, nesse sentido, é mais uma pessoa que está contribuindo aí com o sistema. Né? Mas, quando o Lewandowski perdeu o visto, se não me engano, foi na mesma semana dos Mais Médicos, confere? Agora minha cabeça falhou, eu não tenho certeza. Sim. Mas, enfim, eu acredito muito mais por ter sido nessa questão de cooperar com o governo Lula, né, o STF junto com o governo Lula, nessa linha daí. A tua interlocução, ela é restrita. Eu sei que você tem aí relação muito intensa com o Jason Miller, com o Steve Bannon. Esses são os seus principais interlocutores, Eduardo?
Esses são os aparentes, é o que dá para a gente falar. Mas tem muito mais gente, até por questão de ética, né, até por questão de você não municiar os seus inimigos, que a gente não fala. Então, normalmente, até nas questões de reuniões dentro da Casa Branca, a gente não expõe com quem que a gente está conversando. Até para dar tranquilidade para essas pessoas poderem bem trabalhar. Agora, Mas o Jason Miller e o Steve Bannon são pessoas que a gente fala com muita frequência. São pessoas que conhecem todo o governo Trump, de trás para frente, de frente para trás. Então, sempre são pessoas dispostas a ajudar. Embora eles estejam fora do governo, eles têm interlocução, né? Então eles facilitam essa interlocução, me parece. Sim, com certeza. É igual qualquer presidente, né? O presidente, eu olhei o presidente Bolsonaro, às vezes ele ia lá e tinha contato com pessoas comuns, tinha contato com empresários, tinha contato com colegas que eram da polícia, etc. E cada um que traz para o presidente a sua visão de mundo contribui, né, nessa percepção do Moraes sendo um violador de direitos humanos. E o Moraes, ele colecionou inimigos na administração Trump. Né, a gente está falando do Jason Miller, mas, poxa, o Elon Musk é investigado no inquérito das milícias digitais. Né? Então ele prendeu o Jason Miller, ele botou o Elon Musk de investigado, ele conta, né, com a parcimônia ali do Lula, né, o incentivo do Lula, que a esposa já xingou Elon Musk, o Lula falou que uma eventual eleição do presidente Trump era a nova cara do nazifascismo, e tudo isso daí, eu não ouvi nenhum pedido de desculpa, muito pelo contrário, eu só vejo a aposta sendo dobrada, a ponto de chegar no dia da reunião que o Haddad pediu ao secretário de Tesouro, né, Scott Bessent, pediu uma reunião, não foi recebido, e eu e Paulo Figueiredo fomos recebidos. Então é quase insano você querer tapete vermelho em Washington, quando você a todo momento só taca pedra nos caras. Né? Você fica atacando a todo momento todo mundo em torno do Trump e o próprio presidente Trump. Deixa eu te perguntar sobre a tua percepção em função dessas interlocuções. É claro que você não tem ali, muitas vezes você não tem um relatório, né, de análise do governo americano, da Casa Branca, sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas você tem a percepção que ela é extraída dessas tuas interlocuções com esses amigos ou com burocratas do próprio governo. A minha pergunta é a seguinte, a gente está vendo aí os Estados Unidos com uma ação militar, com uma ação regional, visando aí o combate ao narcotráfico. A gente sabe que o narcotráfico ele foi instrumentalizado pela China, especialmente na fronteira com o México, para inserir o fentanil, como se fosse aí um revide da guerra do ópio histórica, né, lá atrás, com a Grã-Bretanha, e nós percebemos claramente essa instrumentalização pela China desses cartéis. E claro, esses cartéis não são só mexicanos, na América Central ali você tem o cartel de Los Soles, que tem atuação na Venezuela, e ao qual o Nicolás Maduro pertence. Então a gente está vendo toda essa mobilização militar, uma mobilização inédita sob a justificativa de combate ao narcotráfico. E claro, se o presidente da Venezuela, o ditador venezuelano, ele é parte do narcotráfico, ele está sob alvo agora desta ação militar. Então me parece que em nível de prioridades para o Rubio e para o próprio Trump na América Latina, me parece que a Venezuela hoje está no topo dessa, pelo menos ali no top 3, né? Pela tua percepção, o Brasil está onde nessa lista de prioridades, considerando inclusive a escalada, né, do arbítrio, considerando as idiosincrasias do Brasil mesmo, o seu nível de institucionalidade, que é diferente da Venezuela. A Venezuela está sob um regime de força há mais de 2 décadas, né? Nós estamos há pouco mais aí de 6 anos. Então me parece que o Brasil ele não está no topo da lista. Ele me parece que ele está um pouco mais abaixo. Na tua percepção, onde o Brasil estaria nessa lista de prioridades, considerando a guerra cultural, considerando os interesses econômicos, considerando a influência da China aqui na região, da Rússia e etc. Os Estados Unidos ele atua no mundo inteiro. Se a gente for parar para pensar, né, você tem ali Israel, Irã, né, já foi dada uma boa resposta. Eu acho que foi aniquilada ali a possibilidade do Irã conseguir construir uma bomba nuclear. Você tem a guerra da Rússia e Ucrânia, você tem a questão da Venezuela, talvez mais um ou outro ponto, né, questões comerciais com a China,
e com a União Europeia. Então eu diria que o Brasil estaria nesse top 5, top 6 do radar norte-americano, da política internacional norte-americana. Agora, é claro, né, a Venezuela é mais sensível porque está num ponto mais deteriorado. O que nós queremos é justamente evitar que o Brasil chegue nesse ponto. É por isso que eu fiquei muito feliz com o Trump, mesmo começando através das tarifas. Por quê? Porque ele está aplicando remédios diplomáticos, e essas sanções são remédios diplomáticos, antes, né, de qualquer tipo de consolidação do regime. Porque se o regime se consolidar, aí vai ser igual a Venezuela. Vão ser necessários destroyers, caças F-35, talvez bombardeiros B-2, e a gente sabe que isso daí é muito mais doloroso. Então, o melhor agora são, né, as sanções, para a gente conseguir reverter a questão brasileira. Agora, de fato, a questão da Venezuela ela é mais sensível, até porque a Venezuela, né, o Brasil, ele tem, né, um certo flerte com o crime organizado. Você sabe que o Lula, por exemplo, aconselhou em 2009 as Farc a virarem um partido político, tal qual o Hezbollah lá no Líbano. Então o Lula, ele sempre está nesse relacionamento fino com o crime organizado. Eu lembro uma matéria que saiu no meio da última eleição, falando, o Marcos Valério na sua delação, falando que chegou a lavar cerca de 100 milhões de reais com o envolvimento do crime organizado. Essa matéria foi muito abafada à época, mas elas vão mostrando essa relação íntima do Lula, né, eu diria até visceral, com essa narco-guerrilha. Todo mundo sabe, o Foro de São Paulo, quando foi criado em 1990, foi lido uma carta de um dos líderes da Farc na abertura do Foro de São Paulo dos anos 90. E a Farc foi parte do Foro de São Paulo até o sequestro da senadora colombiana Ingrid Betancourt, que aí pegou muito mal e eles oficialmente tiraram as Farc do Foro de São Paulo. Mas sempre esteve ali, né, junto, tem outro grupo chileno, o MIR chileno, também até hoje está nas reuniões do Foro de São Paulo. Então existe essa relação íntima, né, umbilical entre o governo do PT e esses grupos criminosos. Tanto é que o PT defendeu perante ao David Gamble Jr., que é o secretário das sanções do State Department, quando ele veio em visita recente ao Brasil. O governo Lula abertamente disse que não queria os queridos, né, do primeiro comando da capital e do comando vermelho, do TCP, sendo listados como grupos terroristas pelos Estados Unidos, né, para protegê-los. Então acho que esse é o meio que o PT transita, né? Ainda não estamos no ponto de receber destroyers aqui na nossa costa, mas se for deteriorando, quem sabe daqui a alguns anos isso daí seja o único remédio possível para resgatar, para florescer novamente uma democracia no Brasil. É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo aí de hoje, né? Deixando todos os créditos aí ao canal do Cláudio Dantas, que recebeu Eduardo Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, muito obrigado por vocês que assistiram até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.